Graça e paz, meus queridos irmãos e irmãs, que Deus abençoe. Passando aqui para compartilhar uma palavra de reflexão rápida com você. Um dos maiores desafios que nós enfrentamos na nossa vida cristã, na nossa vida de fé em Deus, é permanecer constante, permanecer firme naquilo que Deus tem proposto para nós. É um grande desafio a gente permanecer na presença de Deus, caminhando, olhando para frente, olhando para o alto, olhando para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. É bem verdade que há momentos da vida em que enfrentamos algumas turbulências, enfrentamos alguns problemas, algumas dificuldades. E parece que a gente olha para a esquerda, não vê solução, olha para a direita, também não tem. Parece que estamos cercados de pessoas, mas ao mesmo tempo, como pessoas estão à nossa volta, também nos sentimos só, nos sentimos sem ninguém, não conseguimos enxergar aqueles que possam de alguma forma estender a mão para nós e nos socorrer no momento difícil, no momento de turbulência, no momento de dor, no momento de frustrações e decepções. Há um grande desafio para nós. A Bíblia diz, em que Jesus diz lá no Evangelho de João, capítulo 16, no último versículo de número 33, Jesus disse o seguinte: olha, no mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições, tende bom ânimo, porque eu venci. O que Jesus está dizendo, irmão, irmã, é que não seria fácil, não é fácil a gente caminhar na contramão do mundo. Não é fácil caminhar na contramão de um sistema que fala e que prega completamente aquilo ao contrário que nós acreditamos, que nós cremos, aquilo que a palavra de Deus ela nos ensina. Hoje a gente precisa entender que não caminhamos por aquilo que vemos, nós caminhamos por fé. Quando decidimos entregar a vida para Jesus e crer nos teus planos, propósitos e promessas para a nossa vida, nós então passamos a caminhar por fé. Não caminhamos por aquilo que vemos. Até porque quando começamos a caminhar por aquilo que os nossos olhos estão nos apontando, muitas vezes nós somos tomados pelo sentimento de insegurança, pelo sentimento de medo, pelo sentimento de potência diante das situações em que gostaríamos de resolver e não conseguimos resolver. Então nós precisamos permanecer constantes em Deus, crendo de que Ele está no controle de todas as coisas, crendo de que Ele está conduzindo todas as coisas, está trabalhando para abençoar a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, os nossos negócios, de que Ele tem estado atento às orações em que fazemos, ao clamor em que colocamos diante dEle, às aflições e angústias em que apresentamos a Ele, as lágrimas que rolam no rosto quando oramos diante dEle, e às vezes não conseguimos falar, às vezes não conseguimos expressar o que sente o nosso coração, mas as lágrimas estão rolando e Ele está sondando o mais íntimo, o mais profundo do nosso coração e sabe exatamente qual é a nossa necessidade, sabe exatamente qual o motivo da nossa lágrima, qual o motivo da nossa dor, qual o motivo do nosso sofrimento. Então, é desafiador manter-se constante em Deus. É desafiador não jogar a toalha e não desistir quando nós não conseguimos enxergar nenhuma possibilidade de mudança em relação às dificuldades, os problemas que enfrentamos, seja de ordem financeira, familiar, profissional, emocional, mas é desafiador. O que nós precisamos fazer é permanecer firmes e constantes em Deus, é não jogar a toalha, é não retroceder, é não desistir, é não desanimar. O apóstolo Paulo, por exemplo, quando escreve à igreja de Filipenses, no capítulo 4, versículo 12, ele vai dizer que ele tinha aprendido a ter fartura, como também passar necessidade. Ele tinha aprendido a se adaptar à realidade da vida que ele vivia e que ele atravessava. Quando ele tinha fartura, estava tudo bem. Quando não tinha,
também estava tudo bem. Quando tinha alegria ou quando não tinha, também estava tudo bem. Mas no versículo de número 13, ele declara o seguinte, ele diz o seguinte, olha, tudo eu posso naquele que me fortalece. Tudo eu posso naquele que me fortalece. O que nós precisamos é declarar, verbalizar todos os dias, diante das lutas, diante dos problemas, diante dos gigantes que se levantam diante de nós, diante de uma multidão que caminha na nossa direção e muitos dizendo para nós que não tem jeito, que não dá, que nós não vamos conseguir romper, que nós não vamos conseguir avançar. Tudo que nós precisamos fazer é abrir a nossa boca e declarar que tudo podemos naquele que nos fortalece. Tudo podemos em Jesus, aquele que venceu. Venceu por mim, venceu por você, venceu por cada um de nós. Quando nós declaramos isso, nós estamos dando a Jesus a devida honra, a devida glória, o devido louvor, a devida adoração. Quando nós declaramos que tudo podemos nele, que nos fortalece, nós estamos dizendo aos céus, estamos dizendo ao mundo que nós reconhecemos o poder infalível de Jesus. Nós reconhecemos que ele morreu, mas ressuscitou para fazer de cada um de nós, homens e mulheres, aqueles que decidiram confessá-lo como seu único e suficiente Salvador, como pessoas que dependem da sua graça, do seu favor, do seu perdão. Nós reconhecemos que Ele pode nos abençoar, que Ele pode mudar o nosso destino, que Ele pode mudar a nossa realidade, que Ele pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Eu sei que você já sabe, mas eu quero apenas reforçar isso para você. Entenda uma coisa, a cruz está vazia. Jesus não está na cruz, Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele foi ao inferno, tomou as chaves lá do inferno da mão do diabo, porque o diabo nem a chave da casa dele tem, está na mão de Jesus. Jesus colocou o diabo debaixo de seus pés. Então entenda uma coisa, querido irmão, querida irmã, você é muito mais do que vencedor, você é muito mais do que vencedora, porque o objetivo do diabo é lançar vozes ao seu ouvido para tirar a sua fé, para tirar a sua esperança, para tirar o seu ânimo, para tirar a sua paz, para roubar a sua crença daquilo que Deus pode fazer por você, por sua casa, por aqueles que estão à sua volta. Então não desanime, não jogue a toalha, não retroceda, não se dê por vencido, até porque você não foi vencido, você, pelo contrário, é muito, mas muito mais do que vencedor. Então guarde isso no teu coração. Nós estamos vivendo num mundo em que teremos muitas aflições, é verdade. Caminhar no Evangelho não é caminhar no mar de rosas, mas é andar entre os espinhos, é andar na fornalha de fogo, é caminhar no deserto, é caminhar diante de desafios absurdos que vêm contra nós para forjar o nosso caráter, mas também para fortalecer a nossa fé e para fazer com que cada um de nós tenhamos um testemunho para contar. Você quer ter um testemunho para contar? Então permaneça firme. Você quer ter um testemunho para contar? Não retroceda. Você quer ter um testemunho para contar? Continue olhando para frente, para o alto, para Cristo, que é o autor e consumador da sua fé. Você quer ter um testemunho para contar? Tenha bom ânimo, tenha coragem, tenha fé, tenha disposição de continuar avançando, mesmo que você ache que você não tenha nenhuma força, nenhum vigor, que você não consiga. Não, a Bíblia diz que quando nós estamos fracos, aí é que nós estamos fortes. Então, renove as suas forças na presença de Deus, renove o seu ânimo na presença de Deus, renove a sua vida, alimente-se dele e continue caminhando para alcançar aquilo que ele tem planejado, projetado e preparado para a sua vida, para esse tempo. Então, aceite o desafio de manter-se firme, sem titubear, sem balançar, sem retroceder, sem jogar a toalha, mas olhando para frente, olhando para o alto, olhando para Cristo, de cabeça erguida, entendendo que você é muito mais do que vencedor em Cristo Jesus. Declare então, como declarou o apóstolo Paulo lá em Filipenses capítulo 4, versículo 13, tudo eu posso naquele que me fortalece. E olha que o apóstolo Paulo fez essa declaração, sabe de onde? De dentro de um cárcere, de dentro de uma cadeia. E de dentro da cadeia ele pôde abrir a boca e verbalizar para que os céus, para que o mundo, para que os presos que estavam à sua volta pudessem ouvir dele. Olha, tudo eu posso naquele que me fortalece. Diga isso hoje, diga isso na sua casa, diga isso no seu trabalho, diga isso no grupo do WhatsApp dos seus amigos, diga isso por onde você passar hoje, que tudo você pode naquele
aquele que te fortalece. Você é muito mais do que vencedor. Você é muito mais do que vencedora, querido. Deus te abençoe. Até a próxima.